Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo já há 31 anos. Agradeço aqui o pessoal do SESC. Hoje a gente tem a presença do Marçal, que está muito bem de saúde, né, Marçal? Tirando a gripe, uma ameaça de pneumonia, uma tosse, que eu peço desculpas de antemão aqui. Ninguém vai chegar perto de você, não, para ficar tranquilo. Pois é, você ajuda porque mantém distância do entrevistador, que é muito saudável. E eu convidei o Marçal para conversar com vocês sobre as diferenças, se é que a palavra é diferença, mas falar sobre as 3 atividades nas quais ele se notabilizou, né? Que ele fala, que ele faz, que ele pratica esses anos todos, que é literatura, cinema e jornalismo. Então, Marçal, para começar, eu queria que você elegesse um dos 3, talvez o jornalismo, afinal de contas você começou como jornalista, né? E falasse um pouco de cada um, e depois a gente discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre os meandros de cada um. A provocação é 3 desiguais. Eu gostei dessa provocação porque muita gente acha que é muito parecido, que é igual, se entrelaça, e não é parecido em nada, né, Marçal? Tem tanta diferença, né? Bom, eu vou talvez surpreender você com uma 4ª coisa. Quando eu era moleque, lá em Amparo, aqui no interior de São Paulo, eu sou nascido em Amparo, eu queria ser desenhista de história em quadrinho. E eu desenho bem, a verdade é essa, não vou puxar a sardinha para o meu lado, não, eu desenho muito bem. Eu adorava história em quadrinho. E aí, quando eu comecei a ler, eu percebi que quadrinho não era a minha onda. Apesar de gostar e ter muito prazer em desenhar, me pareceu que a forma de expressão que eu deveria perseguir era a escrita. Então, eu quis ser escritor. Já aos 14, 15 anos, eu falava para o meu pai que eu queria escrever. Meu pai, que é um homem muito prático, dizia assim, arrume uma profissão e aí você pode escrever. Escritor no Brasil não é profissão. Naquele tempo não tinha o Paulo Coelho, ele não sabia de nada, né? E aí eu pensei, sabe um lugar onde eu vou poder escrever? Ou era direito, advocacia, ou era o jornalismo. Muita gente foi para o direito. Foi para o direito. Eu fui para o jornalismo porque era mais fácil eu, sem o diploma, começar a escrever nos jornais de Amparo. E eu comecei. Fui parar no jornalismo esportivo, eu trabalhei na Gazeta Esportiva. Aí depois eu fui obrigado a fazer o curso de jornalismo, porque o sindicato começou a perseguir quem não tinha carteirinha, não é isso? E aí eu fui cursar jornalismo lá em Campinas, na PUC. E aí eu ingressei no jornalismo, trabalhei no jornal que eu mais admirei, e o jornal que eu cresci lendo, é o jornal que não existe mais hoje, o Jornal da Tarde, do Grupo Estado de São Paulo. Eu adorava esse jornal. E eu tive a felicidade de trabalhar lá. Portanto, então, eu realizei o meu sonho de moleque, né? E sempre escrevi em paralelo. Eu sempre achei que a literatura não era uma profissão. E isso, de certa maneira, tirou de mim aquelas angústias dos escritores, que os escritores costumam ter, de ter que vender para pagar as contas, etc. Não. Eu fazia literatura nas horas vagas. Eu comprava o meu tempo. E até hoje eu faço isso. Eu sei que, eu brinco dizendo que, no juízo final, eu quero estar na fila dos escritores. Mas eu faço tudo com relação à escrita. Porque, de certa maneira, você trata-se de contar histórias. Seja no jornalismo, que são histórias supostamente verdadeiras, na ficção que você inventa, e roteiro é igual. Eu nunca sonhei, por exemplo, em me meter com cinema. Foi um acidente. Eu pensava assim, em matéria de atividade economicamente inviável, já basta a literatura. E aí aparece na minha vida um diretor chamado Beto Brant, e queria adaptar um conto meu. Eu cedi os direitos para ele, a gente estabeleceu ali uma amizade, e ele acabou me transformando em roteirista. O Beto Brant me transformou em roteirista, porque tem um momento que nós estamos escrevendo o primeiro longa do Beto, um filme chamado Os Matadores, e o roteirista que o Beto contratou, que é muito meu amigo, Fernando Bonassi, não conseguiu dar conta daquele projeto, porque o Beto sempre achava que faltava alguma coisa. E eu, como escritor, disse para o Beto uma vez, sabe o que falta nesse seu roteiro? Contei o que eu não tinha escrito. Contei algo que eu teria escrito se eu tivesse levado aquele texto até o fim. Era uma novela, eu acabei publicando como conto. Então o Beto disse, é isso, você precisa me ajudar a escrever. Eu falei, mas não sei escrever roteiro. Eu vou escrever roteiro, cada um escreve da sua maneira. E eu fui, e durante 70 dias, a gente reformulou esse texto. Então, por conta da incompetência do Bonassi, eu falo isso para ele até hoje, eu me tornei roteirista.
Com o tempo, eu comecei a ser levado mais a sério como roteirista. E eu fui parar na televisão. Eu sou hoje funcionário da Globo. Eu escrevo séries policiais para a Globo com quem? Com Fernando Bonassi. Então foi bom não ter brigado com o Bonassi, entende? Porque é meu parceiro de escrita há quase 10 anos. E nós temos a felicidade de escrever todo dia. Eu vivo do que eu escrevo. E sei a batalha que é você escrever seriado no Brasil, principalmente para um cara como eu que não gosta de seriado. Eu sou que nem traficante, sabe? Eu não consumo aquilo que eu vendo. Né? Mentira, né? Porque o que acontece é o seguinte, eu não tenho paciência para série, eu gosto de filme. Então, o fato de eu não assistir série, não ser íntimo das séries, como todo mundo é, você começa a falar hoje com as pessoas, está na 4ª temporada, não sei o quê, e eu, que preguiça. Eu vejo 1 ou 2 capítulos, 2 episódios, e me dá uma certa preguiça. Eu confesso, essa história de assistir seguidamente não me fascina, senão eu assistiria a novela, e muito menos sentar num fim de semana e assistir, sei lá, 12, 15 horas, como o pessoal faz. Eu prefiro ler um livro, gente. Eu tenho uma biblioteca, a minha biblioteca é bem concentrada hoje, ela tem 2.000 livros. Eu devo ter lido a metade dela. Então, tem livro para ler que eu gostaria muito de ler antes de morrer. Então, quando eu tenho um tempo, eu sou capaz de... Aquela coisa, eu prefiro ler um livro, eu acho que a gente aprende muito. Acho, inclusive, que o fato de eu ter, posso afirmar isso, dado certo em várias áreas, tem a ver com leitura. Eu só virei jornalista porque eu sabia escrever. Aí me transformaram rapidamente em redator, depois em subeditor. Eu entrei no jornalismo no Estadão como revisor. Quando isso, mais ou menos? Década de 80. 80. Eu vinha da Gazeta Esportiva, onde eu fui repórter, e aí eu virei um monte de coisa dentro do jornal. Mas se tratava disso, basicamente, de contar histórias. Eu acho que isso tem a ver, principalmente, isso sim é importante falar, com a minha origem. Eu nasci numa fazenda, nessa cidade de Amparo, eu fiquei até os 6 anos na fazenda, não tinha televisão na fazenda, isso é decisivo para mim, porque eu escutava as pessoas se reunirem à noite e contarem histórias, sobretudo meu pai. Meu pai é um excelente contador de histórias. E o que acontecia? Eu percebia que eles contavam a mesma história várias vezes e iam mexendo na história, iam melhorando a história. Se você percebe onde ela faz sucesso, onde você deve fazer suspense. Então, eu adquiri uma danada de uma técnica de contar histórias, ouvindo as pessoas. E aí eu passei a perceber o seguinte, o que interessa, na verdade, para quem escreve, são as outras pessoas. A gente tem que gostar do mundo, tem que gostar das pessoas, tem que ter curiosidade pelas pessoas. Senão, que escritor é você? Para quem você escreve? Você, sabe, é mentira isso. A gente escreve sobre as pessoas. E, para aprender as pessoas, eu tenho 2 ouvidos e 2 olhos. Eu tinha a mania de seguir pessoas na rua, para ouvir conversas. Eu adorava, né, que a tecnologia me prejudicou, eu adorava telefone com linha cruzada. Você chegava no Rio, qualquer orelhão do Rio já tinha gente falando, eu ficava ouvindo. Aí, uma época, eu tinha uma vizinha, uma velhinha no andar de cima, que acho que era aqueles primeiros telefones sem fio, né? E aquele telefone invadiu o meu telefone. Então, às vezes, eu ia fazer uma ligação e estava a velhinha conversando com as 2 filhas dela. E eu comecei a montar uma história. Imagine, cabeça de escritor. Porque a velhinha falava mal de uma das filhas para a outra, vice-versa. Eu achei isso magnífico. Então, eu fiquei viciado em ouvir a velhinha. Sabe? E uma vez eu lembro que eu estava casado na época, a mãe da minha filha entrou lá. Você não voyeur auditivo. Sabe? A mãe da minha filha entrou, ela queria falar comigo e estava eu no telefone lá. E ela ficou esperando. Aí uma hora eu desliguei, ela viu que eu não falei nada, só desliguei, ela olhou para mim e falou, o que foi? Eu falei, engano. Sabe? É uma coisa, então, que você vai aprendendo a fazer. Então, o meu negócio, na verdade, é ouvir as pessoas. Quando você está ouvindo, eu digo sempre, a vida real, aquilo que você olha no dia a dia, para eu que tenho a experiência de repórter, foi muito importante para mim. Sabe, cada uma dessas coisas que eu fiz me deu algo que eu levei para a literatura. Eu estou andando no bairro da Liberdade, tem um mendigo catando comida no lixo. Eu passo, ele se vira para mim, está escrito na camiseta dele, gente é para brilhar. Isso é maravilhoso. Isso é poesia do dia a dia que você vai querer escrever. Então, na verdade, é isso. Eu não vejo diferença nenhuma, exceto as diferenças de linguagem próprias de cada meio. Se eu vou escrever roteiro, existe uma técnica de escrita de roteiro que você aprende no barco, vou fazer uma propaganda aqui, o barco, como chama aquilo? Aquilo é um coletivo, né? Aquilo lá tem sempre curso de roteiro. Quando alguém quer aprender a escrever roteiro, eu digo, faça um bom curso lá, o resto vem daqui. Se você for leitor, você vai conseguir contar histórias. Jornalismo. A gente ia para a rua como repórter, via algo e contava da nossa maneira. Ou seja, aquilo que você é capaz de contar. E assim vai. Então, na verdade, eu sou um cara, eu me vejo assim como um contador de histórias.
Eu não tenho muita preocupação com estilística, eu não sou intelectual. Eu, quando leio, por exemplo, vocês pensam... Por exemplo, tese de mestrado. Depois que eu fui para o cinema, começou a aparecer muita tese de mestrado. Eu vou ser sincero com vocês. Eu recebo, de vez em quando, agradecimentos, né, porque fala, eu dou entrevista. Eu leio as teses, eu não entendo nada. Eu me sinto muito inteligente, porque eu vejo a maneira com que falam, tal, mas, gente, não é o meu meio. O meu meio é sentar com uma pessoa num bar e ouvir a história dessa pessoa e entender o que ela tem que dá para a gente compartilhar com outras. Mas a técnica é fundamental, né? Só como referência. A gente aprende, você acabou de falar do o Wander Piroli, foi meu editor, o escritor Wander Piroli. E aí um dia eu fui fazer uma cobertura de uma matéria de polícia, fiz a cobertura, fui lá, fiquei horas, entrevistei, cheguei, escrevi um conto, minha versão. Literário. Ele leu, respeitosamente, falou assim: o que aconteceu lá? Me conta o crime. Eu contei o crime. Aí ele rasgou e falou assim: agora você escreve o que você me falou. Essas coisas a gente aprende. Eu acho que não é certo que o escritor funcione como roteirista, não é certo que um jornalista vire um bom escritor, e vice-versa. Tem coisas específicas. Agora, eu digo para você o seguinte, eu gosto de contar história. Você vai dizer como é que vai se contar essa história. Então, técnica, não que eu não respeite a técnica, evidentemente, eu não sou ingênuo, mas eu não sou o cara preocupado com a técnica. A pessoa fala, nossa, eu levo 1 ano para descobrir se o meu livro vai ser narrado na primeira ou na terceira pessoa. Eu, no primeiro dia, eu tenho que saber isso, senão eu não escrevo. Se eu não sei qual a fonte de emissão do conto, e é automático. É que nem nome de personagem. Raramente eu mudo. Você bota um nome, o cara tem... Por quê? Porque eu estou vendo o personagem. Embora ele não exista, eu vejo ele. Eu sei como ele está vestido. Isso para mim, é uma entrega para aquilo que você vai fazer. Existe uma verdade literária incontestável. Quando você lê um livro... Eu li livro de uma amiga querida que resolveu escrever sobre favela. Ela nunca pôs o pé numa comunidade. Então, o livro dela é cheio de referências forçadas. Você lê e fala, se ela tivesse dado um passeio pela favela, ela não teria essa preocupação de tentar registrar isso de forma... Porque você percebe quando há uma coisa que não é honesta, não é sincera, não foi vista. Agora, você não precisa ver tudo. O escritor vê algo que provoca nele, provoca a imaginação dele, e isso basta. Não é o Asimov que dizia que... Perguntaram para ele quanto que ele pesquisa para fazer a ficção científica, ele olhou com a cara mais espantada do mundo e falou, nada, eu invento tudo. Eu li outro dia uma história sobre o Kurt Vonnegut, o grande Kurt Vonnegut do Matadouro 5, que no começo da carreira dele tentou ser jornalista. Aí botaram ele para cobrir turf, corrida de cavalo. Ele foi lá, ficou umas horas olhando os cavalos correrem e tal. Aí ele voltou para a redação. Ficou sentado diante da máquina de escrever, era os anos 50 ainda. Ficou sentado dentro da máquina de escrever, aí ficou umas horas lá, ele datilografa algo, entrega para o editor e vai embora. Estava escrito assim, e então o cavalo pulou a porra da cerca e foi embora para casa para nunca mais voltar. Eu acho que é isso que a gente tem. A gente tem uma capacidade, o escritor tem uma capacidade de instaurar uma realidade que não é necessariamente o real. Não se trata disso, isso é reportagem, gente. Então, esse trânsito entre linguagens que você se refere, eu faço com muita tranquilidade. Eu não tenho dificuldade. Eu gosto de escrever, eu gosto de contar história. Detalhe, com os anos vai ficando mais difícil. Você vai se tornando mais exigente, você já fez aquilo. Você não se rende ao fácil. Você quer buscar algo que vale a pena realmente você ter feito. Acho que essa é a luta de qualquer um que escreve. Isso é muito legal. Ontem eu estava com o Gabeira, e o Gabeira falou uma frase que me surpreendeu muito. Ele está agora fazendo esse programa da Globo News, né? Vocês devem ter visto, no qual ele mesmo é câmera, ele mesmo é roteirista, ele mesmo é história, ele mesmo escreve, só não monta. E ele falou uma coisa parecida, mas que eu quero transformar em pergunta. Ele disse o seguinte, Afonso, agora na minha vida, agora que eu já fiz tudo, eu quero aprender. É maravilhoso. Acho que se a gente pensar... É interessante porque a gente nasce como escritor achando que tem uma pretensão. Eu escrevo uma história, poderia muito bem jogar na gaveta e ficar lá, não, eu quero mostrar para ele, eu quero publicar, eu quero receber tapinha no ombro. E com o tempo, esse tipo de reconhecimento já não faz a sua cabeça. Gente, eu não posso nem falar em grana, que o escritor quer vender muito, quer ser publicado nos Estados Unidos, eu não quero nada disso. Eu não vivo disso. A televisão paga meu salário, estou feliz. Tenho que escrever bons roteiros para a televisão. Agora, a literatura, para mim, é cachaça. Eu escrevo quando eu acho que eu tenho algo para dizer. É quando eu acho que tem uma história que vale a pena ser compartilhada com as pessoas.
Eu não escrevo para fazer bonito. Isso passou. Eu já ganhei prêmios, etc. É muito bom ganhar prêmio. Você é reconhecido. Na rua, outro dia, uma mulher no meu bairro gritou: você não é aquele cara famoso? Eu, qual é o cara famoso? E ela: não, você é um cara famoso. Eu falei: sou mesmo. Tiago Lacerda. Não, eu falei: Marcelino Freire. Marcelino Freire. Coitado do Marcelino, que é meu amigo querido, né? Mas é isso. Então, essa história de você... Eu acho assim, qualquer coisa que você buscar com a literatura é válida. Se você me disser: eu quero escrever e ganhar dinheiro e publicar e lançar no mundo inteiro, legítimo. Vamos ver se você dá conta disso. Eu quero escrever para mim. Ótimo, vamos ver se você continua leitor. Porque alguns escritores param de ler. Outro dia eu vi uma declaração de um escritor dizendo que ele não lê ninguém para não se deixar influenciar. Eu leio todo mundo, eu leio bula de remédio, gente. É um negócio que... Leio letra de samba ruim. Ajuda, cara. Tudo está aí para ser descrito e compartilhado com os outros. Isso faz um escritor, não o resto. Pergunta, gente, quem quiser. Pode falar, Tavinho. Boa noite, Marçal. Boa noite, Afonso. Meu nome é Otávio. Pouco dentro desse tema, eu tinha uma namorada que falava que eu receberia o filme. É um filme muito sensual, é um filme que deixava ela animadinha. E aí, eu queria que você falasse se isso já era... Não me culpe por isso, por favor. Hein? Não, eu te agradeço. Obrigado. Enfim, brincadeira à parte, eu queria saber se você já pensou no personagem da Camila e a relação dela com o cônjuge dela lá, já nesse fogo, no início da história, isso já no livro, porque, para mim, pelo menos, no filme é muito mais latente, né? Também é a Camila Pitanga, tudo bem, mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo criativo, desse aspecto, assim, como explorar, qual a diferença de explorar a sensualidade de uma personagem no livro ou no cinema, por favor. Legal, boa pergunta. O Eu Receberia, eu escrevi a maneira como eu escrevi todos os meus livros. Eu começo a escrever sem saber o que eu estou fazendo. O livro vai se contando para mim. Tanto que, só no final do livro, eu entendi como o livro acabava. Eu achava que era diferente, eu achava que a Lavínia estava morta. Ele só se refere a ela no passado ele vai construindo a história de uma mulher com quem ele teve sei lá, um envolvimento. E, a exemplo também de outros livros meus, o Eu Receberia foi lido pelo Beto Brant enquanto eu escrevia. É uma relação bastante promíscua a nossa. O Beto frequenta a minha casa assim, como irmão. E ele ia para lá e eu li os capítulos para ele e dizia: vamos fazer um filme. Na hora de escolher a atriz, evidentemente, isso é uma confusão, porque eu tenho a minha Lavínia. A Lavínia que eu tenho não existe, ela existe só na minha cabeça. Ela não é a soma de mulheres, ela não é uma namorada especificamente. Eu cansei de arrumar namorada com essa conversa. Ah, você escreveu o livro para mim. Eu dizia: ótimo, perfeitamente. Não é, mas vamos dizer que conta que é. Não é verdade. Eu escrevi uma personagem que, de certa maneira, na minha visão, era importante para tirar aquele sujeito do eixo. Aquele narrador na primeira pessoa, que era um fotógrafo experiente no mundo, que dizia que se envolvia só com a beleza. E aí surgiu aquele psicanalista no meio, que todo mundo acha que existiu de verdade também. E o cara só fala a platitude. Ele só fala as coisas do bom senso sobre o amor, do senso comum, melhor dizendo. E pessoas tomam isso por um... Então, eu já sabia que o Beto ia adaptar. E uma coisa que eu fiz questão, escrever um primeiro roteiro para ele, ajudá-lo na construção desse roteiro, e imediatamente me afastar do projeto. Exceto quando nós fomos procurar locações no Pará. Eu viajei com o produtor e com o Beto, e nós ficamos lá pelo Pará procurando o lugar onde o filme ia ser feito. Agora, eu ouvi, atrizes me procuraram dizendo: eu quero fazer. Eu dava o telefone do Beto, não sou eu que escolho, não faz muito sentido eu dizer... Imagina, eu ia amarrar o Beto, dizendo para ele: eu quero que fulana faça. Não, eu não... Então, a escolha da Camila, para mim, foi muito legal. Quando eu conheci a Camila na televisão, meio de passagem. Era oi. Não era amigo da Camila. Então, quando o Beto sugere o nome da Camila, a primeira coisa que me pareceu muito legal foi que a Camila é brasileira. Você olha para a Camila, é um produto genuinamente nacional. Porque havia gente que falava assim para mim: eu conheço uma loira de olho azul, perfeito. Quer dizer, então, na verdade, a Lavínia, ela mexe um pouco com a fantasia de cada um. Não adianta eu falar no livro que ela não existe, porque nem minha mulher, na época, acreditava. Ela achava que estava tendo um caso com a mulher. Sabe? Ela queria descobrir quem era. Mexia no meu celular, tal, etc. Que é o de sempre. Mas acontece o seguinte: não existe essa mulher, não existe o Calbi, não existe o professor Schamberg. Eu fui muito bobo. Eu devia ter espalhado um monte de pistas falsas sobre o professor Schamberg na internet. O cúmulo para mim do professor Schamberg foi o seguinte: um dia me ligou a editora do Rio
menina séria, não vou dar o nome dela porque ela continua em atividade, e ela me pediu ajuda para publicar o livro do professor Schamberg no Brasil. E eu, só se eu escrever o livro, ele não existe. Então é maluco isso, né? E as coisas que existem, todo mundo acha que é fantasia. Eu menciono no livro, por exemplo, só o Konrad Lorenz, que foi um médico cientista que estudou a possibilidade de comunicação entre seres humanos e animais. Lá tinha o Tatu, tem um Tatu que é personagem no livro, e eu citava o Konrad Lorenz, que foi um cara que ganhou Nobel de Medicina. Então não é um qualquer. Ele foi muito perseguido porque ele tinha ideias nazistas, entre outras coisas. Ele foi simpatizante do nazismo. Então queimou o filme dele. Mas ele foi um gênio nesse sentido. Então eu mencionava o Konrad Lorenz, todo mundo achava que era bobagem. Eu citava o Schamberg, todo mundo achava que existia. Isso é uma das grandes maravilhas da literatura, sabe? Você poder brincar com a crença das pessoas. E é aquela história. O melhor elogio que eu recebo de um leitor é quando o leitor me procura e diz, vem cá, mas isso aconteceu mesmo? Significa que a minha verdade literária está se estabelecendo como verdade real, verdade mundana. Então é isso, quer dizer, mas não tinha, eu gostei da Camila, imagine Zé Carlos Machado, que faz o Pastor. O Zé tinha trabalhado com a gente no Ação Entre Amigos, o Zé tinha trabalhado com a gente no Crime Delicado, é um amigo de jornada, é um companheiro de caminhada. Então ter o Zé como pastor Hernani foi uma coisa espetacular. Deu ao filme um outro tipo de vertigem, porque no livro, como o cara fala na primeira pessoa, ele não pode falar do outro, ele só pode falar do que ele vê. Essa é uma coisa literária séria. No cinema, não. No cinema, você tem a quebra de ponto de vista. E isso, então, favoreceu, nesse sentido, o filme, em relação ao livro. Mas eu falo sempre para o Beto, eu não dou palpite em elenco, eu apenas ouço e digo se gosto ou não gosto. A gente tem abertura para isso. Agora, dizer fulano deve, ou escrevi para ciclano, eu já faço isso com roteiro. Já dá um trabalho medonho, não dá. Em literatura, eu prefiro deixar os diretores que querem adaptar meu livro, porque eu não quero adaptar livro nenhum. Livro, para mim, eu estou feliz com ele como livro, nasceu como livro, sabe, aqueles livros que a gente quer bem e que estão com a gente sempre. Não quero mais transformar isso em filme. Não tenho essa vontade, não. Pergunta? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Alexandre. Tudo bem, Marçal? Como vai você? Uma vez, já faz um tempinho, eu te perguntei sobre o seu próximo livro, já faz um tempinho que você não lança literatura, né? E você comentou que seria um romance histórico sobre o qual você não fez pesquisa histórica, né? É verdade. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é isso, se você não corre o risco de cometer algum erro histórico, e quando sai o próximo. Eu vou contar para você. Esse livro, olha, bicho, eu dependo da televisão me dar 6 meses de sabáticos para eu terminar esse livro, e isso é impossível nesse momento. Eu não tenho angústia. Eu escrevo um pouquinho quando dá, quando eu tenho umas brechas, assim, umas paradas, feriados, tal, eu pego o livro. No dia a dia é muito difícil. Você tem 6, 7 horas por dia escrevendo roteiro, à noite não dá para apertar a tecla SAP, eu já não tenho essa energia. Sabe? Eu escrevo o livro com paixão, então eu tenho que ter esse tempo. O livro vai sair, eu não tenho pressa. Meu editor pergunta mais que você, cara. Ele sempre lembra de mandar um bilhetinho para mim, carinhoso. É o mesmo livro. Ele existe hoje, eu acredito que tem 2/3 dele pronto. É um romance histórico, se passa no Brasil entre 1760 e 1822, supostamente. É uma farsa histórica, a partir do título. Chama A Felicidade Genital. Então, isso aí, se alguém levar a sério um livro desse, eu mandar internar. Eu resolvi não fazer pesquisa histórica. Eu poderia pagar uma pesquisa, inclusive, mas eu achei que eu ia me escravizar. Eu acho que, se eu não tiver a condição de estabelecer aquilo como verdade para o meu leitor, eu tenho um problema. Eu falhei como escritor, não como pesquisador. Eu não tenho vontade de fazer pesquisa histórica. O que me interessa é contar uma história envolvendo 3 ou 4 personagens de época, durante o período de escravidão no Brasil. Isso é importante. Não estou preocupado se, naquele tempo a imprensa já tinha chegado. Isso aí eu leio o Peninha, eu leio a Mary Del Priori. Eu não me preocupo com pesquisa histórica. Quem quiser ler historiador, vai ler historiador. É uma farsa erótica, isso é importante. É um livro que beira muito a pornografia. Dá medo, às vezes, porque tem gente que se choca. Eu estou respondendo uma coisa minha. Acho que depois de velho a gente vai ficando sem vergonha, porque o livro beira a pornografia. Outro dia eu li um trecho num lugar, uma menina veio lá falar para mim essa coisa, falou assim, nossa, mas que animadinho, hein? Eu falei, bastante animadinho. Mas veja, é um livro que como que eu vou... Eu queria fazer inicialmente uma advertência ao leitor, que não se trata de um romance histórico. Mas isso é careta. Você advertir alguém, eu acho chato.
que eu fiz? Eu criei um personagem que é importante na trama e que é um cachorro. Ele é muito importante na trama, na verdade. Ele é um Shar-Pei. Quem conhece cachorro sabe que o Shar-Pei é aquele cachorro todo enrugado, tem a cara toda enrugada. Nome do meu cachorro em 1700, Botox. Então, bicho, se eu abro um livro, tem um Botox, é um cão enrugado, em 1700, eu vou ler esse livro em clave de farsa. Eu vou ler esse livro em farsa. É isso que eu quero que as pessoas riam. Então, ler a sério. Então, outro dia eu estava lendo isso aí para minha namorada, um trecho para minha namorada, e a minha namorada é minuciosa, porque ela é historiadora. Então, aí o buraco é mais embaixo. E ela começou para mim assim, não, mas espera aí, vamos fazer o seguinte, eu vou ler seu livro e vou apontar as coisas mais gritantes. E eu falei, excelente, eu tiro. Eu não quero polêmica. Eu quero que as pessoas leiam meu livro e se divirtam. Sabe? Não quero outra coisa. Não quero que o nego fique pensando, está se contando uma nova história do Brasil. Eu tenho o maior respeito e a maior admiração, por exemplo, pelo Alberto Mussa, do Rio. O Alberto escreve à luz da história, mas assentado sobre uma pesquisa violentíssima, que, na minha opinião, prejudica a parte ficcional do livro dele, embora eu goste muito da maneira como ele escreve. Agora, eu preferi o contrário, eu preferi escrever uma história arriscadíssima, afinal de contas, se não tiver risco, não tem graça. Por que esse livro demorou tanto? Porque eu comecei 2 outros livros, e eles não me pareceram adequados para aquele meu momento. Eu queria contar a história de um anão, que deu uma confusão danada também, porque quiseram transformar em série logo em seguida, e comecei um policial. Eu andei muito com esse policial, fiquei 4 anos escrevendo esse policial, não terminei. E tem um momento que eu falei assim, mas eu já fiz isso, já escrevi essa história aqui. Eu queria algo que me desafiasse. E, de repente, eu trombei com a figura de um conde, no Brasil colônia, absolutamente farsesco. Eu falei, o que será que tem para contar aqui para mim? E eu comecei a escrever e aquilo foi rendendo. E aí entrou o erotismo, que eu também deixei passar, falei, lógico, eu acho que está na minha literatura também, de certa maneira. O Eu Receberia é um livro que tem momentos de extremo erotismo, eu diria. Agora, o desafio é você estabelecer o que é erótico e o que é pornografia. Porque as pessoas, às vezes, têm... Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que faz parte de algo que eu quero contar. Quando o livro sair, aí eu vou saber se realmente as pessoas vão gostar ou não. O que, para mim, é importante na medida em que eu gosto de que as pessoas me leiam. Eu gosto de compartilhar as histórias. Agora, o importante para mim é botar o livro em pé e escrever a história. O que vai acontecer depois... O Beto já fala em filmar, por exemplo. Eu falei para o Beto, Beto, se você for filmar em chave realista, custa 60 milhões. Nós fazemos filme de 700 mil reais. Então, o Beto vai ter que inventar um jeito de contar uma coisa histórica sem vestidão de época, sem peruca, sem Rio de Janeiro da época. Vai ter que inventar. E aí está o desafio para o cineasta que eu quero propor a ele. É maravilhoso. Eu ajudo ele com o roteiro e ele vai à luta. Eu tenho certeza que ele vai fazer um diálogo com o meu livro tão bom quanto o que aconteceu até hoje. Bem, eu queria te fazer uma pergunta. Desculpa. Eu ia fazer uma pergunta. Pode. Sobre o título, uma vez você contou da polêmica do tamanho desse título. Eu receberia? E problema com o editor, isso não pode, não vai Isso dá um vender. livro, Mas... só isso aí já dá um livro. Se eu não tiver mais nada para escrever, eu vou contar a história do título. Vai chamar a história de um título, a maneira do argentino lá do... Porque é o seguinte, esse título, como tudo que acontece na minha vida, não é planejado. Eu estava andando um dia na rua, saí de um bar e pensei, literalmente, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Tinha um amigo do meu lado, nesse momento, é um poeta. Eu virei para ele e falei, o que você acha disso? Ele pensou, ele falou assim, cara, parece um verso ruim de bolero. Eu cheguei em casa, anotei no meu caderno e deixei lá. 2 anos depois, quando eu comecei a escrever a história do Calbi e da Lavínia, eu lembrei do título. Só que para todo mundo que eu falava, as pessoas falavam assim, ah, não, muito longo. Como é que o leitor vai lembrar para comprar na livraria? Olha que preocupação. E eu, uau! Então isso foi me aborrecendo, na verdade, porque todo mundo dava esse tipo de resposta. Eu comecei a não falar do título, falei, não tem título ainda. Tal. E o Beto Brandt era a única pessoa que gostava desse título. Tem que falar isso a favor dele, ele adorava, ele amava esse título. Não vai mudar, né? Eu falei, não. Eu fiquei 4 anos escrevendo o livro, ele dizia, você não vai mudar, não, vai ser isso mesmo. Aí eu fui fazer a primeira Flip, em 2003. Fui convidado para a primeira Flip fazer uma leitura com a Patrícia Mello. E nos bastidores, no camarim, o jornalista que mediou essa conversa foi o Flávio Pinheiro, hoje no Instituto Moreira Salles, na época ele estava no Estadão. E o Flávio me perguntou do título. Ué, eu estou vendo um capítulo do seu livro impresso aqui, qual é o título? E eu, não tem um título de trabalho, mas eu não costumo falar porque dá confusão. Ele falou assim, qual é o título? Quando eu falei, ele falou assim, o título é maravilhoso. E aí ele chegou para a plateia e fez o que um bom mediador faz. Ele falou, o título do livro dele, que eu não lembro,
é maravilhoso, mas ele não vai falar. Quando eu faço isso, a plateia inteira começa a falar. Fala, fala, fala. O Luiz Schwartz estava sentado na primeira fila. Eu falei assim, ok, eu vou falar o título, mas eu tenho certeza que nenhum editor vai querer publicar. Quando eu falei o título, o Luiz levantou a mão e falou, eu publico. Aí eu fiquei macho. Porque daí eu falei, agora eu não mudo. Inclusive, tem uma curiosidade, o Rubem Fonseca, que é um dos meus ídolos literários, é meu amigo querido, leu os originais, pediu para ler os originais. Aí eu estou em casa, mexendo com as provas de revisão do livro, e o Rubem liga. Eu atendo, ele diz assim, escuta, está tudo certo, ele tem só um probleminha. Quando ele falou probleminha, eu peguei um caderno para anotar, falei, vamos corrigir o probleminha. O título. Eu falei, o que tem o título? Está errado esse título. O livro deveria chamar Lavínia. Eu falei, maestro, dessa vez nós vamos discordar. O título vai ser esse e acabou. Quando o livro sai, vira o contrário. As pessoas começam a me contar que compraram o livro por causa do título. A revista Playboy elegeu o título mais sensual do ano. Teve editor que brigou comigo porque queria mudar o título em publicação no exterior. Na França ele tem um título diferente, deu um pau uma vez num debate lá, porque a menina, uma estudante de letras da Sorbonne, chamou a tradutora de burra, porque ela falou que em francês não existe essa expressão. E é coisa assim. Então, para mim, virou um case. Eu, uma vez, estava na Livraria Cultura, um casal encostou do meu lado e começaram a conversar. A menina falou assim para o cara, como é que é mesmo o título daquele livro que você está lendo? Aquele título comprido? Eu pensei, deve ter me reconhecido, né? Viu pela foto da orelha. E eu fiquei olhando os dois, e eles ficavam, não, eu ouviria, eu não sei o quê. Eu falei assim, olha, se você falar o título correto, eu te dou outro livro autografado. Ela olhou para mim e disse, por que você faria isso? Eu falei, porque eu sou autor do livro. Ela não tinha me reconhecido. Aí ela virou e falou o título. Eu comprei um cabeça-prêmio e dei para eles autografado. Então, quer dizer, veja você, eu acho que vale a pena você insistir, às vezes, naquilo que você acredita. Eu sempre acreditei nesse título. Esse livro nunca teve outro título para mim. Ele sempre foi, eu receberia as piores notícias dos seus índios lábios. Então, por quê? Porque isso acontece comigo, me surge um título. Eu não sou um escritor disciplinado. Eu sou o cara que está, à noite, pode pensar uma coisa, eu levanto para anotar, porque eu sei que eu vou esquecer no dia seguinte. Então, eu não sou um cara assim, disciplinado para a escrita. Eu gosto de escrever de forma anárquica. Eu não sei o final dos meus livros, eu vou escrevendo até chegar neles. Se eu souber o livro inteiro, eu não escrevo. Eu gosto de ser meu primeiro leitor. Acho que é isso. Fala um pouquinho para mim da questão dos diálogos. É sempre a palavra não é conflito, né? É sempre uma dificuldade para o escritor, a questão. Tanto que a Adriana Falcão transformou-se numa especialista em diálogos. Ela pega livros, né, e ela faz diálogos para os filmes, né, para as séries. Fala um pouquinho dessas coisas. O diálogo é o seguinte, eu sempre gostei de bons dialoguistas. A começar do Nelson Rodrigues, para mim, the best. Aqui no Brasil tem o Dalton Trevisan, que é da secura do Dalton, é um negócio. E, sobretudo, o Luiz Vilela. Para mim, o mestre do diálogo. Né? O Vilela é o mestre do diálogo. De onde vem isso, gente? A única maneira de aprender a escrever diálogo é ouvir as pessoas. Senão os personagens falam tudo igual você fala. Sabe? Você cai na tentação e todos os personagens, independentemente do recorte social, falam igual a você. Isso é chato. Então, diálogo é o seguinte, diálogo se aprende ouvindo. Como eu disse a vocês, eu andava na rua ouvindo conversa alheia. Por quê? Eu cansei de ver no cinema brasileiro, trombadinha passa, bate a carteira do cara, o cara grita, peguem-no. Como peguem-no? Pega ele. A não ser que seja o Pasquale, o assaltado, né? Acho que nem o Pasquale vai falar um peguem-no. Então tem isso. Existe uma maneira formal de pensar e o escritor, às vezes, põe paletó e gravata quando ele vai escrever. Eu sou o cara da rua, gente. Eu gosto da rua. Eu converso com o porteiro, com o taxista. E aí eu vou colecionando expressões. Quando eu vou, eu anoto no meu caderno. Quando eu vou precisar criar um personagem com determinado recorte no diálogo, eu tenho as fontes. Eu sei como é que o cara fala. Imagine, cada lugar fala de um jeito. Termo novo, surge um termo novo, eu falo, nossa, como é que isso está na conversa desse cara? Porque a língua é viva. A língua é uma coisa viva, gente. Ela é falada, ela vai incorporando todas as sujeiras que vão surgindo. Claro que, hoje, com o advento da internet, eu acho que muita gente está escrevendo. Muita gente que jamais pensaria em escrever uma carta na vida tem blog. Escreve todo dia. E isso está obrigando as pessoas a se defrontar com esse problema aí. Como é que é escrever? Como é que é botar um diálogo? Como é que é transcrever uma conversa? Acho que isso é uma coisa que você faz, todo dia você está aprendendo. Eu não posso falar que eu sei escrever diálogo. Quantos diálogos meus eu já vi no cinema, eu olho e falo, está errado, está errado. Hoje na televisão é mais forte ainda, porque é mais rápido o processo, você tem menos tempo para elaborar.
sabe? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. As pessoas sabem. O que acontece do meu tempo de jornalista, quando eu fazia entrevista? Qual é a melhor maneira de você deixar feliz o entrevistado? Pegar certas palavras-chave que aparecem na fala dele e botar. Quando ele lê, ele se reconhece. Então ele fala, boa reportagem. Às vezes está dizendo nada do que o cara falou, porque o jornalista mente muito, né, que faz parte da profissão. E o cara se reconhece ali. Por quê? Porque você pegou uma expressão que é cara ao vocabulário dele. Sabe? Claro que hoje está difícil. Eu converso com a gente e fica assim, tipo, minha filha, filha, tira o tipo da fala. Sabe? Estou policiando a fala dela. Ela faz coisa em televisão. Tira esse tipo de muleta da fala. Então, eu gosto da língua. Eu sou muito curioso pelo português. Adoro o português, acho o português uma língua linda. Leio poesia, que é outra chave importantíssima para quem quer escrever. Ah, não leio poesia. Eu não escrevo poesia, eu leio poesia. Por quê? A poesia tem a síntese. É fantástico quando você encontra um verso e aquele verso fica uma semana dentro de você e você não sabe direito o que fazer com aquilo. É tão bonito, toca você no lugar. Não é sentimentalismo barato, não. É a grandeza da língua, que pode ser você gastar 800 páginas para construir uma coisa maravilhosa, mas, às vezes, num poema de 3 linhas, você consegue quase o mesmo efeito. Então, eu sou um cara curioso pela língua, pela fala das pessoas e pelas pessoas. Aproveitando isso que você está falando, que é fantástico, essa relação, essa empatia com o diálogo, que você escuta, você recolhe, essa visão jornalística que faz você, né, tá vendo histórias, eu acho fantástico. Mas aí você falando dos diálogos, eu me lembrei de uma coisa que eu me apaixonei quando era moça, que eu li no Machado de Assis, no Memórias Póstumas, que tem a ver com o diálogo, que eu fiquei apaixonada e que tem a ver com o que você falou, e também não tem, mas eu acho que vai muito nessa coisa desse imaginário poético, que é aquele diálogo do Adão e Eva, que é feito só de pontuação. Você lembra disso? Aquilo, eu fiquei assim... Como é que pode? Né? A gente fica... Eu estou lendo autores, eu leio autores, que eu paro diante de um negócio que, para mim, é apoteose. É apoteose. Eu estava lendo uma escritora americana, publicada agora, a Lúcia Berlin. A Lúcia Berlin é o seguinte, é uma grande escritora, está muito bem traduzida. Ela tem um diálogo numa lavanderia entre ela e um oriental que levou roupa para lavar. Tem uma descrição dela olhando para ele pelo vidro, ele olhando para ela pelo vidro, no reflexo do vidro, vendo as roupas girarem. É uma coisa, é um monumento. Você fala assim, eu vivi a vida para ver isso. E também, sempre, isso eu vou insistir o resto da vida, você vê 2 pessoas conversando, é uma coisa mágica. 2 pessoas tentando se entender, é uma coisa espetacular. Então, eu nunca vou perder isso. Eu vou sempre estar intrigado com o mistério que é a linguagem. Como é que você... Eu brinco, né? Dizendo que eu sou analista de linguagem. É mentira. Por quê? Porque eu percebo o que a pessoa está tentando me dizer a partir de algumas palavras que ela escolhe. E acho que deve ser assim com todo mundo. Boa noite. Eu sou o Wesley, do Instituto Criar. Eu sou estudante de produção de cinema, televisão e novas mídias. E o primeiro livro que eu li seu, Marçal, foi o Eu Receberia, e imediatamente eu achei a linguagem extremamente cinematográfica, sabe? Quando você estava falando que você escreve em uma estrutura anárquica, eu senti muito isso, assim, durante a leitura. Eu senti que isso trazia uma pessoalidade, assim, para a sua forma, sabe? Algo único, assim, e também trazia algo orgânico, algo, como você mesmo falou, que é um realismo, traz uma naturalidade maior. E foi uma experiência realmente fantástica, assim. Eu acho que sem dúvida, um dos meus romances nacionais prediletos. E eu acho a primeira e a segunda parte da história muito bem construída. Ela tem um ritmo narrativo que é extremamente marcante e atraente, mas eu acho que o final do livro, o terceiro ato, ele deixou um certo gosto amargo, assim, para mim, porque foi como se esse ritmo extremamente bem construído no primeiro e segundo tempo, foi como se você tivesse pressa para encerrar o livro logo, sabe? E você, por exemplo, o arco da Lavínia se recuperando, eu achei que você poderia ter passado um pouco mais de tempo ali, que eu acho que traria uma dramaticidade maior para aquela figura que é central ao livro. E, ao mesmo tempo, o personagem do pastor, sabe? Que ele simplesmente sai da trama e a gente não vê muito bem as consequências disso, ou como aconteceu, como os personagens
reagem dessa forma. Mas eu queria perguntar para você como foi para você essa experiência de finalizar essa história? Como foi escrever essa parte final? Porque, para mim, assim, pessoalmente falando, eu senti muito que o primeiro e o segundo ato tem um ritmo extremamente gostoso e, no final, as coisas foram rápidas demais e acabaram antes que eu pudesse perceber. Entendi. Ele falou que o seu livro é uma merda, viu? Não falou que o livro é uma merda. Eu gostei. Tá tudo bem. Eu fiz uma análise séria. Evidentemente, eu respeito. Eu só vou botar 2 reparos aí. Eu trabalho com roteiro diariamente. Eu conheço todos os Sid Fields, os Robert McKee da vida, que já, sabe, esses cagadores de regra sobre a escrita. E eu noto na sua fala, está vendo como eu sou analista de discurso? Eu noto na sua fala uma certa apreciação guiada por esse negócio. Por exemplo, você fala em arco, você fala em primeiro, segundo ato. Bicho, eu escrevi o livro da forma mais anárquica possível. Eu sou apaixonado pelos defeitos dos meus livros. Sabe, eu sou apaixonado. Eu acho que, por exemplo, eu poderia ter esticado aquilo mais, poderia ter gastado mais tempo, mas eu achei, chegou uma hora, o livro se conta. O livro se conta. Eu não sabia o final, eu achava que a Lavínia morria. Quando eu descobri que ela estava viva, para mim foi uma descoberta. Eu fui reler o livro para ver se não tinha nenhuma falha. Estava tudo lá já, estava internamente sendo narrado. Então, todo o meu trabalho naquele momento foi me colocar à disposição do texto. O livro, para mim, ele se escreve. Eu não estava preocupado com forma. Eu não estava preocupado se vai ficar menor, se vai ser mais rápido. Eu apenas me preocupei com uma coisa. Existiam mais 1.200 linhas desse livro que eu tinha escrito, que dava conta da história do Calbi com o psicanalista, com o Benjamin Schamberg. Era um material grande. E teve uma hora que eu reli o material e pensei, isso aqui está sobrando. Eu tirei do livro. E simplesmente apaguei. Porque senão eu não conseguia escrever. Eu estava escrevendo, lembrava, falava, peraí, mas tem aquela parte. Falei, não. Uma maneira, quando você não quer algo no livro, você apaga. Deletei. Só que eu tinha lido isso para o Beto Brant. Você não se escapa dos seus defeitos, os seus defeitos te perseguem. Eu falo, a gente sai de manhã de casa com a nossa reputação e às vezes ela volta antes. Sabe, uma coisa que... Porque o Beto fez o seguinte, o Beto fez um filme sobre essa parte que eu joguei fora, que chama Paixão Segundo Bechamberg. Tá aí, existe o filme e tal, uma maluquice do Beto, por quê? O Beto leu aquilo, então, quer dizer, nem me livrar do meu livro eu conseguia. Então, hoje eu olho para o Erro Receberia, evidentemente, se eu fosse escrever ele hoje, eu escreveria um livro diferente, porque todo mundo escreve. Naquele momento, em 2005, me pareceu que aquele era o livro que eu queria escrever, era o livro possível. Eu nunca reli ele, a não ser para efeito de adaptação e leituras festivas. Você vai lá ler um capítulo do livro. Mas, não, eu vou te dizer, posso até concordar com você se a gente pensar em volume de texto, tal, o final parece mesmo meio brusco. Mas o livro tinha descido numa vertical e eu pensei, o livro já se contou. Qualquer coisa que eu fizer aqui é a mais. Então, eu vou ser partidário daquele poeta lá. Eu prefiro assim que sintam falta de algo que não existe do que reclamem do excesso, que aquilo eu poderia ter tirado. Eu leio livros meus onde eu cortaria muita coisa hoje. Eu não toco em respeito ao Marçal da época que o livro foi escrito. Mas eu não tenho medo de cortar, não. Eu acho que tem que cortar e tem que... Então, eu respeito o seu ponto de vista, evidentemente. Acho legal a sua leitura, linda, na verdade. Você não toca num ponto que me parece mais importante, que o livro tem 3 partes, na verdade, narradas de uma forma, e tem uma única parte narrada na terceira pessoa, que é um chamado Carne Viva, que conta da relação da Lavínia com o pastor. Como é que eles se conheceram em Vitória, toda aquela transa. Eu não poderia escrever isso na primeira pessoa. Eu teria que estar dentro do pastor para escrever isso. Então, eu fiz uma quebra. E, imagine, na Alemanha, os caras diziam que era pós-moderno. Eu fiquei felicíssimo, cara. Eu, sabe, comprei até aquela camiseta do Chandler, lá que ele diz, se os meus livros fossem um pouquinho piores, eu não estaria aqui em Hollywood. Se eles fossem um pouquinho melhores, eu não viria. É isso. Então, eu acho assim, a gente escreve, bota aí para ser lido. Agora, eu te digo, cara, eu amo os defeitos dos livros. Amo profundamente, cara. Sabe, quando eu pego um escritor como Garcia Marques e acho um defeitinho, eu falo assim, puxa, ele era humano. Isso é lindo, cara. Dá a dimensão e até a pretensão de que você também pode chegar lá. É legal. É bom, é saudável. Obrigado. Boa noite, como é que você chama? Oi, o Nilton K. Você falou que anota muito, coloca nos caderninhos e tal. E eu queria te perguntar, assim, da importância disso, assim, no caso, por exemplo, se acontecesse de repente, a sua biblioteca sumir, todas essas anotações, assim, como seria isso, para pensar assim, a importância, né,
desse registro no processo da construção do livro? Olha, eu sem ler não existo. Duvido que algum escritor, só por ser blasé, o cara falar, não leio ninguém, é autogênese, né? Eu lembro quando eu conheci o Mirizola. Mirizola é um bufão, é meu amigo Marcelo Mirizola, é um bufão. Ele é um persona, ele se transformou em personagem dele mesmo. Ele poderia, pelo menos, ter se transformado num personagem de um escritor melhor, é a minha opinião, sabe? Ele se transformou num episódio da desgraça maior que pode acontecer com o escritor, ele acreditar que é... Eu, Marcelo, posso falar isso para ele. Eu amo de paixão o que ele escreve. Não tudo, mas... E eu acho que ele perdeu isso. E quando eu conheci o Marcelo Mirizola, ele quis me impressionar. Ele falou assim para mim, eu não leio ninguém. Eu peguei o livro dele e falei para ele, então vamos lá, eu vou identificar suas fontes aqui. Principalmente quando o escritor está começando, tem muitas vozes falando por ele. Isso aconteceu comigo, acontece com qualquer escritor. Se você não começa imitando os escritores que você admira, não sei o que você faria. É normal. O que é importante é você persistir até que você... Mas você não sabe disso. Outro dirá a você. Provavelmente um professor de teoria literária dirá a você. Você encontrou a sua voz. Porque todos nós temos uma voz pessoal. Todos nós. Não importa se você não vai desenvolver ela. Às vezes você vai para a publicidade e joga lá tudo que precisa ser feito, no jornalismo, na escrita, de modo geral. Então, acontece o seguinte, eu acho assim, essencial ler. Essencial ler. Eu tenho uma biblioteca e a minha grande paixão é isso, eu pegar um livro e sentar o livro e descobrir que existe um bilhete dentro da garrafa ali que talvez tenha sido escrito 100 anos antes. Só que no momento em que eu abro esse livro, esse escritor nasce. Quando você lê o Drummond, ele está vivo. Quando você lê o Nelson Rodrigues, ele está vivo. Esse é o ponto. É continuar no mundo depois da sua morte. É se tornar imortal sem ter entrado para a Academia Brasileira de Letras. Eu achei isso fascinante. Eu pegar um escritor que impressionou o meu avô, impressionou o meu pai, está me impressionando e vai impressionar a minha filha. Eu acho que essa longevidade da literatura é uma das coisas maravilhosas que existe. Poucas coisas resistem como a literatura. O cinema, que é uma arte considerada menor, o cinema, muitas vezes você vai ver um filme da sua juventude, e eu mesmo me pego, eu falo assim, mas o que eu vi de bom nisso? Sabe? Eu falo assim, o que eu pensava na época? Com a literatura é diferente. Eu lembro de onde eu estava quando eu li aquele livro. E esse exercício de interligar a sua vida com a literatura e com os livros, eu acho que é uma das coisas mais fascinantes que é possível fazer. Eu adoro gente que gosta de literatura. Sabe? Eu não consigo conversar com pessoas que não dão valor para a literatura. Eu acho que são pessoas que têm algo de menos. Sabe? Tem gente muito talentosa, escrevendo, e não leu. Aí você olha, você vê fragilidades. Eu trabalho com pessoas que leem brutalmente, leem assim, de forma sistemática. O nego levanta de manhã e lê 3 horas por dia. Eu não consigo fazer isso. Eu leio na hora que dá. Eu estou sempre com o livro. Estou andando com o livro, estou lendo o livro. Agora, não viveria sem ler. O dia que eu parar de ler, eu vou parar de escrever. Isso eu tenho certeza. Se eu perder o interesse pela leitura, seja por qualquer motivo, eu deixarei de existir como escritor. Não há nenhuma razão para eu botar uma palavra no papel, a não ser dinheiro. Aqui, ó. Marcelo, como é que você lida com a questão da ação nesses dois gêneros, a literatura e o cinema? Não sei se eu me fiz entender, no sentido de que você conduz o leitor, você conduz o espectador através da ação. São linguagens muito específicas, né? O roteiro tem uma linguagem, a literatura tem outra. Eu digo que, na literatura, eu preciso da imaginação do meu leitor. Eu preciso dar pistas para ele, para que ele consiga enxergar o que eu estou enxergando. De preferência, não escrever tudo. Escrever uma parte do negócio e deixar a outra parte pelo leitor, porque eu acho que o livro só existe quando o leitor lê. O livro só se realiza. O leitor, de certa maneira, alguém já falou outro dia, que o leitor é meio autor do livro. É verdade. Eu acredito nisso. Eu, quando leio um livro, e eu sou autor mesmo, porque eu risco. Quando o escritor escreve bobagem, eu risco. Mas acontece o seguinte, o livro só passa a existir quando o leitor está lendo. Esse livro, para o escritor, aquele livro acabou. Ele já escreveu. O roteiro, não. O roteiro é um lugar onde eu vou dar informações para um negócio que é coletivo. Eu posso escrever um roteiro brilhante, que eu considero brilhante, e virar um filme ruim. Por quê? Porque no processo coletivo ele passou pela mão de todo mundo. Eu falo que cinema é igual suruba, né? Precisa de mais gente para fazer. Literatura você faz sozinho, você escreve com seus fantasmas, com seus demônios, suas inquietações, sobretudo com as suas dúvidas. Que literatura é dúvida. Se eu não tiver dúvida, eu não escrevo. Então, do ponto de vista de descrever a ação, num roteiro é muito mais fácil. Porque você fala assim, o cara saltou da cadeira.
Na literatura, esse saltar da cadeira pode virar um exercício kafkiano, pode virar uma coisa de Sísifo. Depende do seu approach, depende do que você quer dizer com aquilo. Então, o roteiro, na verdade, quanto mais você disser sobre aquilo que está sendo descrito, falado ou feito, é melhor porque uma equipe vai trabalhar com aquilo. Agora, lá na ponta, é igual a linguiça mesmo, né? Entra a carne, entra o porco. Eu faço a parte do porco. Lá na frente sai a linguiça, que é a obra do diretor. É como ele enxerga aquilo. E tem uma outra coisa. O que é uma adaptação, se não apenas uma leitura de um livro? Senão você não teria livros que viraram 3, 4 vezes, foram filmados 3, 4 vezes. Está esgotado. Eu pego um livro para adaptar e eu pergunto ao diretor, que filme você vê aqui? E ele me conta o filme. Em geral, não é o que eu acho, porque eu sou escritor. Eu leio literatura como literato. O diretor lê já pensando, bom, aqui eu vou botar Camila Pitanga, aqui eu vou chamar não sei quem. Eu não tenho essas coisas. O meu trabalho como roteirista é fornecer munição para o cara realizar aquela leitura dele. Agora, é apenas uma leitura. Por isso, às vezes, eu vou ver adaptações que eu não gosto, mas respeito. Eu acho que aquele leitor leu daquele jeito. Não existe gente que lê... Outro dia um menino me contou a história do meu livro. Foi comovente. Eu estava numa feira no México e um estudante leu o Eu Receberia. Não fez dúvida. Sentou comigo e contou a história para mim, de volta. É como se eu não tivesse escrito a história. Ele, não sei por que ele sentou e disse, esse livro fala de... E começou. E foi fascinante, porque não é nada daquilo. E ele tinha lido o livro. Ele citava os personagens, citava os lugares. A interpretação, se a gente puder usar essa palavra, que a leitura que ele fez, era tão rica que era outro livro. Pergunta? Boa noite. Boa noite. Meu nome é José. Marçal, um dos livros da minha vida, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre ele, que é Amor e Outros Objetos Pontiagudos, que você praticamente ignorou até agora. Estou bem, hein? Estou bem na cena, hein? Ó. Pô, já posso morrer, cara. Desculpem. E o Invasor também, mas a literatura continua sendo uma cachaça para você? Totalmente. Eu faço quando eu posso, né? Eu não ganho a vida com isso. Não tenho nenhuma preocupação com grana quando eu escrevo. Estou a fim de contar a minha história, ou as histórias que eu tenho para contar. Atualmente eu estou sendo vítima, entre aspas, de uma leitora muito particular, que é a minha namorada, que é historiadora e grande leitora, e ela faz uma leitura muito diferente do que até hoje eu tive, porque ela me aponta o que ela considera lugares onde eu tentei me esconder a partir do personagem. Então, essa leitura não interessa para ninguém. Não adianta querer fazer tese na USP, porque não é por aí. É muito mais pessoal, é íntima, uma leitura íntima. O trabalho dela é pegar cada conto que ela já leu e ela tentar enxergar por que aquilo está assim ou está assado. É lindo, porque ela me escreve carta, ela pega um conto e escreve 200 linhas sobre aquele conto. Ela escreve um outro conto. Isso aqui é fascinante. Gente, como que eu pensei, um livro que eu publiquei, já lá se vão quase 30 anos, e o livro está aí. Ela leu O Amor e Outros Objetos, sobretudo esse livro. É o último livro que ela leu. Ela me fez uma leitura de um conto chamado Renda-se Bob Mendes, Você Está Cercado, onde ela começa a enxergar e fala assim, isso aqui é Amparo, a cidade onde eu nasci. Eu disse, não é. Não, é. Então, esse tipo de possibilidade é que acho inesgotável na literatura. Mas a literatura continua sendo, para mim, uma grande cachaça. Sabe? Não é uma cachaça comum, não. Uma cachaça curtida, cara. Que você só toma quando você está com prazer, não é para ficar bêbado. Ponto. Não, o menino fez o filme, fez um curta sobre o conto Clint, que está no Faroeste, e foi parar em Amparo, achando que a história se passava lá. Então, quando ele me mostrou o filme, eu falei, do caralho, mas não é isso. Não é aqui. Então, as pessoas, às vezes, tentam encontrar o escritor dentro daquilo que a gente escreve. Já dizia o Flaubert, né? Madame Bovary, c'est moi. Ou seja, eu sou o professor Schamberg, eu sou a Lavínia, eu tenho que ser. Mas não no sentido de reproduzir um dado biográfico da minha vida. Eu acho que a minha vida, do ponto de vista literário, é muito chata. É sem graça, cara. Não é uma vida que merece um livro. Sabe? Não merece de jeito nenhum. Diário, não faço nem diário, memórias, nada disso. Mas eu acho fascinante quando alguém vem e se debruça sobre algo que você escreveu e tenta enxergar você ali. O escritor, na verdade, é um ilusionista. Ele cria uma cortina de fumaça que, às vezes, faz com que nem ele se veja. É evidente que tem... Qual é a quantidade de biografia que tem na ficção? Depende de cada escritor. Você vai achar que o Dalton Trevisan escreve o mesmo conto.
Você imagina o Rubem Fonseca, se ele tiver que no juízo final explicar certos contos dele. Está perdido, né? Melhor não ficar atrás dele na fila que vai demorar, não é? Então, o negócio é o seguinte, eu entendo que eu me coloco nos meus livros. Eu estou de corpo e alma ali, mas não pense que eu sou só um mocinho. Eu sou bandido também nesse livro, porque eu tenho que pensar que nem o bandido. Essa, para mim, é o grande desafio da literatura. Você entender o que é que você quer contar, por que você quer contar, mas isso é íntimo. Eu não sou capaz de explicar nenhum dos meus livros. Por que eu fiz ou por que eu deixei de fazer. Dá uma sensação até de fraude, quando o escritor começa a explicar muito o livro. Minha intenção era essa, aquela. Parece coisa de tese. Sabe? Respeitosamente falando das teses, né, Silvia? Não vamos falar mal das teses, porque as teses são muito importantes. Quando eu consigo entendê-las, é maravilhoso. Então, eu acho assim, você falar isso para mim, um dos livros mais importantes da minha vida, acho isso é um elogio que eu levo comigo. Eu vou levar comigo, eu falei com você. Se não tivesse acontecido nada com esse livro, eu hoje sairia daqui andando a 10 centímetros do chão. Porque eu estou ouvindo algo sincero, de alguém que não precisa falar nada para mim disso. Né? E por quê? Porque eu tenho esse tipo de relação com alguns livros. São livros que são importantíssimos na minha vida. Mudaram a minha maneira de ver o mundo. Mudaram, modificaram de uma forma muito mais do que qualquer outra coisa. Sabe, filmes mexem com a gente, mexem. Peça de teatro, mexe. Tudo que, de certa maneira, você se entrega com prazer e paixão, você descobre algo novo. Eu quero aquele livro, quando eu sento para ler um livro, eu quero sair diferente de quando eu terminar, eu quero estar diferente de quando eu comecei. E não são todos os livros que fazem isso com a gente, né? Desafortunadamente. Tem aqueles livros que são terrivelmente próximos da gente, parece ter sido escritos para a gente. Eu acho que todo mundo tem a sensação de que está lendo algo que foi escrito só para si. Acho delicioso, porque isso acontece comigo também. E aí permite com que você descubra algo sobre você mesmo. Isso não para, isso é um processo. O escritor nunca está pronto, gente. Quando você termina de escrever um livro, você aprendeu a escrever aquele livro. Você vai escrever outro livro, tem que começar do zero. É tudo novo, é tudo diferente. Você não tem... Duvido que haja um escritor que se sente para escrever e tenha certezas. Não, eu escrevi aquele, eu vou fazer esse. Não é verdade. Cada vez que eu sento para escrever um livro, eu sempre estou olhando para mim se eu não sou uma fraude. Sabe, se eu sei escrever, se eu consigo dar conta daquilo. A resposta está quando você coloca o ponto final e lê o que você escreveu e fica satisfeito. Já é um passo. Aí vamos ver se a gente publica, se as pessoas leem, se gostam, se não gostam, se acham defeitos, que é lindo achar defeito. Adoro, cara. A coisa mais bacana em livro é achar defeito. Torna o livro humano, é isso que eu estou dizendo. Humaniza o livro, porque senão você lê um Saramago e você se inibe como escritor. Você fala assim, eu jamais vou conseguir nesse nível de excelência. Eu leio, eu me protejo de alguns escritores. Por exemplo, eu não leio mais a Clarice. Eu tenho toda a Clarice em casa. Não leio mais a Clarice. Eu não leio mais o João Guimarães Rosa. Não leio mais. Eu nem li tudo. Porque eu entendo que são pais, tutores, muito fortes. Se você bobear, você cai numa armadilha que você quer que escrever igual a ele. Existem muitos escritores que perderam carreiras por isso. Aí você matou a voz pessoal, particular, indissolúvel, intransferível de cada escritor, que é o que eu procuro quando eu abro um livro. O moleque está estreando, eu abro o livro e digo, esse cara tem uma voz aqui louca para sair. É maravilhoso ver isso. Ou você acompanha uma carreira de escritor e você vê o momento em que o cara pula para a voz dele. Isso acontece com pequenos e grandes escritores. Sabe? É uma coisa de... Você acompanha o cara, você percebe isso com facilidade. Hoje, por exemplo, é muito insensado aqui no Brasil o inglês, o McEwan, que é um grande escritor. Os primeiros livros do McEwan, que eu li com muito prazer, são muito diferentes do que ele está escrevendo hoje. É possível enxergar um momento em que ele vira a ficha, que ele fala, meu baralho é esse. Isso, para mim, é o que faz. Sabe que tem um problema. Para você chegar aí, tem que ter uma persistência, porque as razões para desistir são muito grandes. Primeiro, o trabalho em si. Dá trabalho escrever. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Toma tempo. Você podia estar fazendo outra coisa. Você está se dedicando a uma atividade com um grau de incerteza muito grande, porque você pode terminar um livro e ele não ficar bom. Se você for honesto, você joga fora. Eu já fiz isso. Você tem que fazer. Você não pode publicar qualquer coisa. Eu não me arrependo de nenhum dos livros que eu publiquei. Essa é uma grande vantagem. Olhar para trás e falar, eu faria de novo. Não tem aquele livro que o cara quer esconder. Sabe? Você fala, não fale disso porque esse livro é menor na minha vida. Não. Todos os meus livros... Eu não teria feito o Eu Receberia
se eu não tivesse escrito O Amor e Outros Objetos Pontiagudos. Eu não teria feito O Invasor se eu não tivesse escrito antes os contos do Fome de Setembro, por exemplo. Então, o escritor, na verdade, é um processo constante. Eu acho que o bacana é você persistir. Eu acho que tem mais valor o moleque que senta todo dia, a bunda na cadeira, e gasta 2, 3 horas tentando arrancar alguma coisa, do que a estrela que fica esperando a inspiração baixar. A inspiração não baixa, gente. Não baixa. Hoje em dia nada baixa, só faz download, né? Não tem. Marcelo, você falou en passant, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o papel da sua família na sua formação. Seu pai, sua mãe, como é que foi hoje na literatura? Não existia livro em casa. Eu sou de uma família muito modesta. A minha mãe tinha o antigo primário completo, meu pai nem isso. Tenho muitos irmãos, tenho 9 irmãos. Essa é uma vantagem, porque tem muita história. Todo mundo é mentiroso, a beça. Eu tenho um irmão abaixo de mim, que outro dia eu estava no churrasco da família, ele falou assim para mim, eu li seu último livro. Legal. O que você achou? Ele falou, eu gostei, mas eu estou me perguntando de onde você tirou essa história. E eu, tirei de onde eu tirei os outros livros. Ele, não, esse eu contei para você. É uma coisa incrível, né? O cara acredita nisso, ele acha que é verdade isso. Então, eu venho de uma família grande, eu venho do ambiente de histórias contadas de forma oral. Isso, para mim, é fundamental. Eu vim do mundo do quadrinho e eu achei que eu ia ser quadrinista. Era mais fácil entrar um gibi numa casa do que um livro, naquele tempo, final da década de 60. Até o dia que eu li um livro. Eu li um livro que, talvez aqui nego pense, o cara leu O Grande Sertão Veredas. Não é verdade. Eu li um livro do Edgar Rice Burroughs, Tarzan o Vencedor. Acontece que eu tinha visto Tarzan no cinema. Quando eu li o livro, eu falei, o Tarzan do livro é muito melhor. Por quê? Porque o Tarzan do livro existe aqui só. E eu entendi, falei assim, engraçado, né? A literatura tem uma coisa... E aí eu li o Graciliano. Aí sim, quando eu li Minsky, é a coisa mais inocente do mundo, o conto Minsky. Para quem não se lembra, é uma história de uma menina, da Luciana, que ganha um periquito. E o Graciliano, comunista, filho da puta, como foi sempre, ele conta que ela vai dar nome para o periquito. Então, dizem que eles abrem um atlas na mesa e soltam o periquito em cima do atlas. E o periquito para, com a patinha, em cima de uma cidade chamada Minsk, que é na Rússia, na antiga União Soviética. Veja como o Graciliano era tinhoso. Acontece o seguinte, que tamanho tinha esse atlas para Minsk aparecer do tamanho da pata, né? Já a primeira é mentira. Só que eu fiquei louco por aquilo. E tem um final trágico, né? A Luciana, para quem não se lembra, tem o costume de andar de olhos fechados pela casa, ela pisa no periquito. É a primeira dor. É lindo. Aí eu encontro a Luciana, a verdadeira Luciana, filha do Graciliano. E ela me conta que é verdade, é um episódio verídico. Ela ganhou um periquito e ela pisou no periquito. Agora, Minsk, não sabe onde é. O que interessa... Então, o que interessa é um pouco isso. A gente vai para... Veja, o escritor mente. O escritor mente. Não tem... Gente, às vezes eu falo para a turma, não se iluda muito. É mentira. Agora, tem essas mágicas. O Chico Buarque, quando foi lançar Budapeste, em Budapeste, né, por sinal, primeira vez que o Chico ia para a Hungria, essa história é maravilhosa. O livro dele, quem não se lembra, o Chico fez uma pesquisa, ele contava, ele fez uma pesquisa danada, porque ele queria citar uma marca de cigarro lá de Budapeste. Aí achou a marca. Aí o sujeito publica um anúncio no jornal, o tal do tradutor lá, ele publica no jornal. Então o Chico fez uma pesquisa danada, citou o jornal. Quando ele chega lá em Budapeste, todo feliz da vida, né? E os jornalistas fazem uma enquete com ele, e um jornalista pergunta para ele, fala para ele, como é que se deu isso? Eu fiz uma pesquisa para achar o cigarro. Ele falou, então, esse cigarro não é fabricado aqui há mais de 30 anos. Já a primeira bola fora. Aí o Chico falou do jornal. Falou, então, você publica um anúncio no jornal, é um domingo. Esse jornal não circula aos domingos. E aí ele falou, mas venha ver uma coisa. Ele mostrou para o Chico a rua de Budapeste, que está descrita no livro. E era infernalmente igual. Como é que o Chico chegou a isso? Não tinha Google Earth, essas coisas. O Chico chegou a isso com uma coisa que eu falo sempre, que é a magia da literatura. Você antecipa coisas. Você fala de coisas que não existem, mas elas existem. O Manuel de Barros dizia isso, né? As coisas mais reais são as que não existem. Então, isso é sensacional, você poder fazer isso. O poder que você tem. É muito melhor do que você ver na televisão um texto que você falou, o que você escreveu sendo escrito, sendo falado. Isso é uma vaidade boba. O bacana é realmente você entender que você mexe com a vida das pessoas. Eu recebi uma reportagem outro dia de uma menina em Campinas. É uma escritora já que está aí, circulando por aí. Eu não conheço a menina. E ela diz assim, eu só escrevo por causa do Marçal Aquino. Por quê? Porque ela leu um livro meu na escola chamado A Turma da Rua 15 e decidiu se tornar escritora. Então, eu acho assim, moçada,
Não vai acontecer nada de ruim comigo daqui para frente. Eu não posso estragar a minha obra, nem melhorar ela. O que eu posso fazer é escrever algumas coisas a mais e botar aí para botar na roda para a gente conversar. Acho que isso é divertido. O resto é conversa fiada, até porque não se ganha dinheiro com isso, não se ganha dinheiro com cinema. Cinema é um exercício de paixão. Eu faço cinema por paixão, totalmente. Eu costumo brincar dizendo que quando acaba um filme brasileiro, não sobem créditos, sobem débitos. Sabe? Você está sempre... Então, o quê? Você só pode se entregar a isso com paixão, gente. A literatura é igual. Qual é a graça de fazer algo que é sofrimento? É. Dói, às vezes a coluna até, de ficar muitas horas sentado. Agora, é maravilhoso quando você consegue chegar a algo, a um resultado, que você, leitor, olha e não enxerga o escritor Marçal, você vê algo que poderia ter escrito por qualquer outra pessoa. Isso, e aquilo te agrada. Isso, para mim, eu estou realizado, moçada. Gente, muitíssimo obrigado. Marçal, vamos para o próximo, né? Até o próximo livro, né? Qual é o próximo livro? Qual o Aí seu? eu volto. Quando eu publicar, eu volto para fazer o Sempre um Papo. Só que eu preciso terminar ele, está difícil, está lutado, está assim, um jogo jogado, né? Mas é gostoso, porque quanto mais difícil, aumenta a sua responsabilidade. Quando você senta para escrever, você fala assim, eu vou tentar escrever bem. É o mínimo que eu posso fazer. E o livro está sendo elaborado aí, né? O livro todo o tempo, você não se desliga do livro. Quando você está escrevendo o livro, você toma banho com os personagens, você, sabe, não tem, você não sai do livro. O livro, você só se livra do livro quando você vê ele na livraria. Você fala assim, oba, você me deu trabalho, negão, faça bonito aí. É isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima.